Olá, meu nome é Silvana. Eu pensei muito se eu deveria mesmo fazer esse vídeo, mas eu me lembrei que todas as vezes que eu contava, que eu compartilhava a minha história com pessoas, as pessoas eram impactadas, elas eram transformadas. E a minha intenção com esse vídeo é fazer com que eu possa, de alguma forma, te ajudar a atravessar por esse processo que você está passando, com o luto, com a perda, que realmente é muito difícil. E eu quero dizer como foi que aconteceu comigo, como foi que eu superei a morte da minha mãe e da minha sogra no mesmo dia. Só que antes eu tenho que dizer que aquele ano, que foi o ano de 2012, eu já estava completamente desestabilizada emocionalmente. Eu já estava atravessando um ano muito difícil. Na época eu era empresária, meu ex-marido era meu sócio, então a gente estava passando por vários problemas na empresa que deixavam a gente emocionalmente abalados. Naquele ano eu também tive problemas muito graves com a minha filha, que eu acho que de todas as coisas que aconteceram naquele ano, tirando a morte da minha mãe e da minha sogra, claro que foi uma dor que eu não tenho, às vezes, nem palavras para expressar. As questões que eu estava vivendo com a minha filha me fizeram ficar extremamente desestabilizada emocionalmente. Então, uma das coisas que eu fiz de errado, e eu preciso começar dizendo que a gente faz errado achando que está fazendo certo, né? Os problemas que eu estava enfrentando com a minha filha, ao invés de eu compartilhar com o meu ex-marido na época, né, com as pessoas, eu tentei resolver aquilo sozinha, eu guardava aquilo, todos aqueles problemas, e aquilo piorou ainda mais a situação, né? Então foi bem difícil. Minha filha era adolescente na época, e então aquilo trouxe mais problemas para mim. Por que eu tô querendo falar isso para vocês? Porque às vezes a gente acha que a gente dá conta de resolver as coisas e a gente não dá conta. A gente acha que consegue e a gente não consegue. Sozinhos a gente não consegue. E eu tava tentando resolver uma situação muito grave sozinha. O que fez com que eu realmente, quando aconteceu a morte da minha mãe e da minha sogra, eu fui direto pro fundo do poço, porque eu já estava completamente abalada emocionalmente com os problemas da empresa, com os problemas com a minha filha, problema com o casamento. Então foi um golpe, sabe assim, foi um golpe duplo da vida. Eu pensava dessa forma, né? Minha mãe morava no interior e minha sogra morava em São Paulo. Nós morávamos no interior, eu morava perto da casa da minha mãe. A minha sogra, ela ficou doente, só que ela estava com previsão de alta. E aí a gente tinha se organizado na família para trazer a minha sogra para morar conosco. Primeiro porque a nossa casa era maior, segundo porque ela poderia ficar perto da neta, a gente tinha condições de cuidar dela, né? Já que ela tinha passado por um processo de saúde grave. A gente acreditava que ela iria passar por aquilo, iria superar, ia ficar tudo bem e nós poderíamos então dar para ela uma qualidade de vida. Então na nossa cabeça, principalmente na minha cabeça, que eu era uma pessoa muito prática em resolver as coisas, minha sogra viria morar conosco, então estava tudo certo, né? E uma das razões pela qual eu não quis compartilhar o que estava acontecendo com a minha filha na época com o meu marido, porque ele já estava enfrentando também, além dos problemas da empresa, a mãe dele estava doente, então eu quis poupá-lo. E aí a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco, né? Então, por isso que eu guardei essa situação achando que dava conta sozinha. Só que o quadro da minha sogra virou, ela piorou. Minha sogra em São Paulo, minha mãe no interior. E aí nós viemos a São Paulo. Então a gente passou o dia com ela no hospital, a gente viu que a situação realmente estava muito grave. E aí os médicos no hospital disseram o seguinte, falaram, olha, ela vai precisar ficar na UTI, a situação é grave. E na nossa cabeça a gente meio que não aceitava isso, porque já estava tudo certo dela vir morar com a gente. Ela era uma mulher tão guerreira, tão forte, a gente sabia que ela ia superar aquilo, mas não foi bem assim que aconteceu. Então ela foi pra UTI, e
Quando ela foi pra UTI, os médicos já tinham visto a gente lá, né, o dia inteiro no hospital, disseram o seguinte: vai pra casa, fiquem lá. Nós morávamos, né, no interior, então a gente acabou ficando no imóvel alugado, para que a gente pudesse ficar então em São Paulo. E aí, fomos eu, meu ex-marido, né, na época ele era meu marido, minha filha, adolescente, a gente foi pra casa, porque não tinha mais o que fazer, já era mais de 9 horas da noite. Chegando em casa, o hospital ligou, dizendo que a minha sogra tinha acabado de falecer. Isso era umas 10 horas da noite, mais ou menos. E aí então meu ex-marido precisou voltar pro hospital, né? A gente estava no ABC e ela estava ali perto da região da Paulista, para resolver as questões burocráticas e tudo mais. E aí, assim, aquilo que a gente temia muito aconteceu. Ela veio a falecer. E meu marido, né, ficou arrasado e ele precisou voltar. E eu fiquei então com a minha filha, que tinha ido dormir, que estava exausta o dia inteiro, né, no hospital, estava muito cansada. E ela foi dormir. Nós não estávamos aceitando a morte dela, porque a gente tinha certeza que ela ia passar por aquilo, que ela ia ficar bem, que ia ficar tudo bem. Então, pra gente foi difícil. Meu marido teve então que voltar pro hospital, né, de uma distância, a gente estava no ABC, e o hospital era ali na região da Paulista. Eu falei, bom, eu vou tomar um banho. E eu lembro que ele saiu para ir pro hospital resolver as questões burocráticas. Eu fui tomar um banho e eu chorava. E eu lembro que eu dizia assim: Deus, eu não consigo imaginar a dor que meu marido tá sentindo pela morte da minha sogra. E eu lembro que eu falava isso com Deus, e assim, tipo, eu lembro que eu falava isso com Deus pensando assim: puxa, meu marido deve estar sofrendo muito com a morte da mãe. Ele tá doendo muito, não posso imaginar a dor que ele tá sentindo. Eu lembro com essas palavras: eu não posso imaginar a dor que meu marido está sentindo. E aí, o que aconteceu? Eu saí do banho e tocou a campainha. Quando tocou a campainha, eu achei estranho, eu abri a porta, era meu marido de volta. Eu achei muito esquisito aquilo. Ele estava com uma cara assustada, olhando pra mim. Sabe quando a pessoa tá parada na porta? Eu tinha acabado de sair do banho. A pessoa segura na sua cabeça e diz assim: a sua mãe morreu. E eu não tinha nem sequer digerido a questão da morte da minha sogra. E assim, parecia que eu tava num pesadelo, uma coisa muito estranha. E ele falou: olha, seu irmão ligou dizendo que a sua mãe levantou pra fazer xixi, passou mal e morreu. Eu não sabia o que pensar, eu não sabia o que sentir. Parecia que eu tinha entrado num poço sem fundo. Ele entrou, quer dizer, ele não tinha nem conseguido chegar ao hospital. Então, isso não tinha dado nem 30, 40 minutos da morte da minha sogra pra morte da minha mãe. E eu me lembro que, quando eu saí do banho, que eu estava chorando antes do meu ex-marido, né, voltar, eu pensei assim: eu não vou ligar pra minha mãe, eu não vou avisar minha mãe, porque as duas eram muito amigas. E eu pensei, se eu ligar pra minha mãe agora, quase 11 horas da noite, avisando que minha sogra morreu, a minha mãe vai chorar, ela vai passar a noite em claro, ela não vai dormir. Então eu não liguei. E aí meu ex-marido, né, meu marido na época, entra e diz que a sua mãe morreu. Aquilo parecia um pesadelo. Gente, eu não consigo encontrar uma palavra pra expressar o que eu senti naquele momento. Então assim, como que eu ia avisar minha filha que tinha perdido as duas avós? Vem um turbilhão de pensamentos. A gente não tinha digerido a morte de uma, que dirá da outra. E foi uma sensação muito bizarra, e no momento eu confesso que eu não conseguia entender o que estava acontecendo naquele momento. Ele pediu para eu fazer um café, eu fiz um café, e o meu irmão sozinho com a minha mãe lá no interior. Aí a gente teve que se mobilizar para ligar. É uma sensação estranha, porque você tem que raciocinar, chorar, pensar no que vai fazer, pensar no que você não vai fazer. É muito bizarro. Enfim, começamos então a ligar para avisar a família, e as pessoas ficavam naquela: pra onde a gente vai, pra que velório a gente vai, né? Então eu tive que acordar minha filha, dar a notícia para ela, para uma adolescente que tinha perdido as duas avós. Eu não sabia também como lidar com isso como mãe, gente. Então eu tinha acabado de perder minha sogra, não deu meia hora, minha mãe faleceu, e eu tinha que lidar com essa situação de avisar como que eu iria cuidar da minha filha naquele momento, pensando no meu irmão que tinha ficado sozinho com a minha mãe lá. Então eram vários pensamentos que vinham. E enfim, aí o que aconteceu? Eu vou tentar encurtar essa história, porque o que eu quero passar pra vocês é como foi que eu superei tudo isso. Então a gente foi pro interior, né? Então meu ex-marido ficou em São Paulo e a gente foi pro interior, a minha filha veio comigo pra organizar as questões burocráticas, enfim. O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, que quando isso acontece, a gente não tem recursos pra lidar com isso. Uma das coisas que eu mais tinha medo era perder minha mãe. Eu perdi meu pai, eu tinha 10 anos de idade. Então eu cresci sendo uma criança, uma adolescente, uma jovem que tinha medo de perder a minha mãe. Eu tinha uma relação muito forte com a minha mãe. Eu tinha uma relação maravilhosa com a minha mãe. Então uma das coisas que permeavam muito a minha vida e que me fizeram ser uma pessoa disfuncional era o medo que eu tinha de perder a minha mãe. Isso significa que eu não tinha adultecido. E eu só fui entender isso quando a minha mãe morreu. Então uma das coisas que eu quero começar a dizer pra você nesse vídeo é que a gente precisa aprender a adultecer, porque adultecer é meio estranho o que eu vou falar, mas é cortar o laço. Eu não tinha cortado esse laço com a minha mãe.
eu não tinha cortado esse laço com a minha mãe. Então, é cortar esse laço. Não significa que você vai deixar de amar ou que você vai romper. Não, pelo contrário. Mas é que eu precisava olhar para a minha família. Claro, eu olhava para a minha família. Tinha meu marido, tinha minha filha, mas eu tinha uma criança dependente ali da minha mãe. Então eu tinha um comportamento muito infantilizado. Pra vocês terem uma ideia, eu morei sozinha durante muitos anos e eu falo, né, um adulto que mora sozinho não significa exatamente que ele seja um adulto, porque eu era uma adulta que morava sozinha, que pagava as minhas contas, morava sozinha antes de me casar, porém eu acordava de madrugada e ligava pra minha mãe chorando. Eu tinha um comportamento que eu não tinha adultecido, né? Bom, a minha filha ficou uns 3, 4 meses sem chorar, gente. Então imagina eu como mãe, que tinha acabado de perder minha mãe e minha sogra, uma filha adolescente. Eu já tava com um monte de coisa guardada dentro de mim e vendo a minha filha sofrer sem conseguir ajudá-la. Eu não sabia o que fazer. Na época eu não era terapeuta, gente. Não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, não tinha as habilidades que eu tenho hoje, não tinha as percepções, né, e o adultecimento que eu tenho hoje. Então, eu sofria muito em ver a minha filha daquele jeito sem conseguir ajudá-la. Eu anotei aqui todas as coisas que eu fiz que foram cruciais para eu atravessar esse momento do luto. Porque a gente tá sofrendo, a gente quer ajudar o outro também, né? E assim, eu não vejo nada de mal de você querer ajudar o outro. Mas é complicado quando você tem feridas muito grandes e abertas e você quer ajudar o outro, né? A gente tem que se curar. Isso foi uma das coisas que eu percebi. Eu precisava me curar. Eu tinha muitas feridas abertas que precisavam de cura. Deixa eu ler pra vocês o que foi que eu fiz aqui. Então, qual foi a primeira coisa que eu entendi e que me trouxe a superação? Eu entendi que eu precisava adultecer. Eu tinha que adultecer. Eu não tinha adultecido, eu precisava adultecer. Eu orava diariamente, buscando conforto na presença de Deus. Se você é cristão ou não, se você acredita em Deus ou não, eu creio em Deus, eu acredito em Jesus. Isso era uma coisa que pra mim foi fundamental. Me aproximar de Deus, buscar a Deus e buscar o refrigério que só Ele pôde me dar num momento como esse. Então, pra mim, buscar a Deus foi... Eu acho que é o que está no topo, inclusive, né? Foi uma das coisas que para mim foram mais importantes. Buscar a presença de Deus. Eu lia a Bíblia e me apegava a versículos que falavam sobre o consolo e a esperança. A Bíblia, eu falo que ela é um manual do sobrevivente aqui, né? Tem muitas coisas na Bíblia que me ajudaram a superar. Eu entrei num processo de depressão tão profundo com essa história da morte da minha mãe, e eu li a passagem de Eli, quando ele, depois de ter feito tudo que ele fez lá com os profetas de Baal, ele entrou na caverna e entrou num processo depressivo tão grande que eu me via naquilo. E entendia que aquilo era um processo, né? Então, assim, às vezes não. A gente precisa aceitar o processo que a gente está passando. A gente tem que aceitar. Para que a gente possa ser aprovado, vamos dizer assim, né? Nesse momento. Outra coisa que eu fiz, eu tive conversas sinceras com Deus. Eu desabafava a minha dor e buscava respostas. Eu tinha conversas longas com Deus. Eu buscava essas respostas. Eu buscava entender o que estava acontecendo. Porque... a gente acha que a gente tem o controle, mas a gente não tem. Nós não temos o controle de absolutamente nada. Absolutamente nada. Nada está sob nosso controle. Então, se eu queria ajudar a minha filha, e eu não tinha nem o controle disso, porque ela não conseguia chorar, gente. Ela passou pelo processo do luto como se nada tivesse acontecido. Você falava com ela, parecia que ela estava uma pessoa normal, parecia que ela não sentia dor, parecia, tá? A gente não pode julgar as pessoas, porque esse foi um recurso que a mente dela criou para ela poder se proteger. Hoje eu entendo isso, na época eu não entendia. Eu achava, ela falava, mas gente, como que ela perdeu as duas avós e está se comportando como se nada tivesse acontecido? Parece que a pessoa está fria, desassociada daquela situação, né? Então hoje eu entendo que isso é um mecanismo de sobrevivência e que ela, de uma certa forma, queria parecer forte para ajudar os pais. Olha o peso que essa menina estava carregando. E na época eu não tinha a sabedoria para entender isso. Que ela estava, de alguma forma, tentando ser a forte da família, já que os dois pais estavam desmoronados, né? Com a morte das mães. E ela meio que se anulou pra passar aquele papel de forte, tipo assim, ó, não se preocupem comigo que aqui tá tudo bem. E na época aquilo me trazia tanta dor, porque eu não sabia como ajudar minha filha, e eu não tinha os recursos, né, que hoje eu tenho, mas hoje eu percebo que os adolescentes, eles vão agir de formas estranhas, mas é um recurso de sobrevivência, né? Então, procure entender o que tá acontecendo, antes de julgar, né? Eu participava de cultos, porque eu sou cristã, né? Eu me converti na minha gravidez. Eu falo que foi a minha filha que me apresentou Jesus. E foi na gravidez que eu tive síndrome do pânico, eu conheci uma vizinha que falou de Jesus. E eu acredito piamente que você estar em uma comunidade onde você é abraçado, onde você é acolhido, onde você é compreendido é fundamental para você passar por esse processo. Então, se você está passando por uma dor, por uma perda, por um luto muito grande, não se isole. Não faça isso. Busque ajuda.
Então, tem amigos perto de você, no meu caso, irmãos da igreja. Então eu estava sempre sim na igreja, porque aquilo era um canal de força para mim. O que mais? Eu lia livros de desenvolvimento pessoal para entender as minhas emoções. Foi aí que eu acabei me tornando terapeuta, porque eu comecei a consumir muitos livros de autoconhecimento, de autoajuda, e eu queria buscar uma forma de aliviar a minha dor, de sair dali mais forte. E eu falo, né, que ostra feliz não faz pérola, né? A ostra, ela transforma aquela dor dela numa pérola. Então a dor, ela é necessária, desde que ela tenha um tempo para isso. Então eu fui ler, fui buscar material, eu buscava me autodesenvolver. E aí eu conheci a hipnoterapia. Foi assim que conheci a hipnoterapia. E aquilo caiu, nossa, desmistificou na minha vida, né? Porque eu era uma mulher cristã e que julgava, né, que hipnose não era de Deus. Eu tinha essa mentalidade, tá, gente? Graças a Deus eu já passei por tudo isso. Hoje eu trabalho com neurociência, com terapias integrativas, e eu entendo que tudo isso são ferramentas maravilhosas que Deus nos dá, nos permite usar para que a gente se cure, né? O próprio Jesus falou que faríamos coisas maiores que ele, né? Assistia palestras, vídeos sobre resiliência, superação. Então vá buscar esse tipo de material, que isso ajuda muito. Eu escrevia algumas coisas, os meus sentimentos, como é que eu estava me sentindo. Então é uma coisa que eu acho que ajuda muito, você ter um caderno onde você vai escrever, anotar suas emoções, você vai vendo o seu progresso ali, sabe? É importante a gente se autoconhecer. E eu não tinha isso, como eu falei, né? Eu era uma adulta que não tinha adultecido. Então isso foi muito importante para o meu processo de amadurecimento. Precisei amadurecer ali. Então eu escrevia e lia sobre os meus sentimentos. Então isso é uma coisa que me ajudou muito, que talvez possa te ajudar também. E eu comecei a analisar padrões emocionais e crenças que o luto despertou em mim. E aí eu comecei a fazer perguntas para mim mesma, eu comecei a me questionar. Como eu aprendi sobre a hipnoterapia, eu passei pelo processo e me ajudou muito, gente. Eu comecei a ter essa conversa comigo mesma, sabe? Eu sentada na minha frente conversando comigo mesma. E outras coisas que, por exemplo, as minhas versões anteriores que tinham feito burrada, que tinham feito coisas que eu me culpava, eu colocava ela na minha frente e conversava com ela. Você vai falar, nossa, mas que papo de doido. Pois é, mas é essa conversa com a gente mesmo vai trazer muitos esclarecimentos, vai trazer muita luz. Você vai começar a enxergar coisas que você não via em você. E isso parece que não, mas vai te ajudar muito no processo de autocura, tá? A gente tem que fazer a nossa parte, sim. Então eu sentava comigo mesma e tinha conversas longas de aceitação, de amor, de perdão, de a gente se perdoar. Esse é um outro ponto que me ajudou muito, a gente a se perdoar. Porque a gente tem comportamentos estranhos, às vezes, onde a gente consegue perdoar o outro, mas a gente não consegue se perdoar. E o auto-perdão, você se perdoar, você se aceitar e você começar a ter essa conversa de amor e se abraçar, e se curar, e se libertar, faz com que você consiga, sim, superar a dor do luto. Me ajudou muito e me ajuda até hoje, porque eu continuo tendo essas conversas comigo até hoje. O que mais? Eu anotei bastante coisa aqui, tá? Bom, eu fiz a terapia, né, como eu falei pra vocês, eu fiz a hipnoterapia, buscava terapia. Eu fiz terapia, eu passei por psicólogo e tudo mais, mas assim, onde mais eu gostei foi da hipnoterapia. E foi aí, na hipnoterapia, que eu me encontrei. Pra mim, resultou muito mais do que as terapias em si. E aí, gente, o que eu fiz, que eu acho que isso mudou e acelerou mais o meu processo na superação. Eu comecei a agradecer pelos anos que eu tive com a minha mãe, com a minha sogra. Porque eu comecei, eu via que naquele processo que eu estava passando, do luto, da dor, da perda, eu vibrava muito na falta que ela me fazia. Minha mãe. Não, eu mudei esse pensamento, esse comportamento, e eu comecei a ficar só na gratidão. Obrigada pelo tempo que eu tive com a minha mãe, obrigada porque quando eu tive minha filha, minha mãe estava junto, obrigada pela viagem que eu fiz, que eu pude levar minha mãe. Eu comecei a ter um comportamento diferente. Então uma das coisas que eu fiz, que também me ajudou muito, foi buscar terapia. Então eu comecei a fazer terapia, passei por psicólogos, terapeutas, porém, quando eu conheci a hipnoterapia, isso mudou a minha vida, a minha mente, a minha cabeça. E eu era uma pessoa um pouco preconceituosa em relação a isso. Eu confesso pra você que eu era bem preconceituosa em relação à hipnoterapia, porque eu não conhecia, né, gente? Por isso que eu entendo quando uma pessoa hoje não sabe, é porque ela não conhece. Então, de todas as terapias, de tratamentos psicológicos que eu fiz, a hipnoterapia. Por quê? Porque na hipnoterapia eu fui tratar os meus traumas de infância. E eu descobri muita coisa que eu achava que eu tinha curado e não tinha. Eu achava que tinha sido resolvido e não tinha. Então, através da hipnoterapia, eu consegui tratar muitas demandas emocionais, muitos traumas de infância, muitas questões, muitas feridas que estavam abertas e que eu não tinha nem ideia. Então, esse processo de você, no momento do luto,
da perda que você está passando, buscar ajuda terapêutica é fundamental. É fundamental. Então, assim, se você me perguntar qual que é a melhor terapia que existe, terapia que faz sentido pra você, que é boa pra você. Então encontre algo que faça sentido pra você. O que fez sentido pra mim, que inclusive eu acabei fazendo transição de carreira, foi a hipnoterapia. De todas as terapias que eu tinha tentado, a hipnoterapia foi a que fez mais sentido pra mim. Então faça terapia, busque terapia, porque isso é fundamental, né? Eu sempre gostei de andar de bicicleta, né? Então eu andava bastante de bicicleta, eu procurava fazer caminhadas. Então a atividade física, ela ajuda muito. É muito importante que você cuide do seu corpo, que você cuide da sua saúde como um todo. Nós somos seres integrais. Então, cuidar do seu sono, da sua alimentação, praticar esportes, fazer algo que você goste. Então, isso é fundamental. Isso me ajudou muito também. Então, eu chorei quando senti necessidade de chorar, sem reprimir a dor, sabe? Eu chorava, vivia, claro, aquela saudade, mas não como antes, que eu vivia o tempo inteiro chorando, me culpando. O luto, ele precisa ter um tempo. No livro de Eclesiastes 3, ele fala que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, né? Há tempo de chorar. Então, por um período, claro que a gente vai chorar. E às vezes, quando eu sentia saudades, eu chorava, mas não como antes. Eu não ficava mais o tempo inteiro me martirizando. Eu não ficava mais o tempo todo naquele sofrimento, como antes. Então, por isso que a terapia, o meu relacionamento com Deus me ajudou muito nesse processo, porque a palavra de Deus é repleta de livros que vão te trazer refrigério, aconchego, estar no meio de irmãos, como eu já te falei, no meio de pessoas que você gosta, que você ama. Te ajuda muito a atravessar esse processo. Outra coisa que eu fiz também, eu dei um tempo pro meu coração processar o luto, sem pressa. Silvana, quantas pessoas já me perguntaram, Silvana, quanto tempo eu devo viver o luto? Para cada pessoa é de um jeito. Agora, o que não pode passar é mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso não pode. Porque o nosso cérebro, ele aprende por repetição ou por alto impacto emocional. Se você vive repetindo aquele padrão cada vez mais, ao invés de você se curar e sair do processo do luto, você mergulha mais profundo. Então é muito importante que você viva o luto, mas ele não pode passar de mais de 1 ano, tá? Ele não pode. Depois disso vai vir a memória, vai vir as lembranças, vai vir a saudade, você chora um pouco e volta de novo naquele processo da gratidão. Volta de novo naquele processo da gratidão. Sempre. Sempre no processo da gratidão. Tá? Isso é fundamental. Daí o que foi que eu fiz, que também me ajudou muito, a minha mãe sempre sonhou em morar na praia, né? E eu sempre gostei muito de praia. Então, estar sempre na praia era uma coisa que trazia muita memória da minha mãe, né? Então, estar sempre fazendo algo que é aquela pessoa que você ama, então você vai fazer aquele memória a ela, sabe? Então, por exemplo, como era assim, minha mãe não podia mais aproveitar a praia, então eu vou poder aproveitar a praia por ela. Eu aproveito por mim, que gosto, e aproveito por ela. Eu faço isso por ela, em memória dela. Então a praia, pra mim, ela tem um significado muito forte em relação a isso, porque minha mãe gostava muito de praia. Minha mãe adorava ir à praia. Eu lembro que quando eu era criança, assim, a minha mãe sempre falava, vai, fala pro papai pra gente ir pra praia, era muito legal. Então, passar um tempo perto do mar, caminhar na areia, ver o pôr do sol, tudo isso me conecta muito com a minha mãe. Eu tô falando da minha mãe por enquanto, mas eu vou falar da minha sogra também, tá? Porque minha sogra foi uma pessoa extremamente importante na minha vida. Comecei a ajudar outras pessoas a passarem por isso, por essas perdas. Foi por isso que então eu decidi fazer o vídeo, né? Porque sempre essas pessoas eram ajudadas de alguma forma. Encontrar um novo significado na sua vida e na sua carreira. Comecei a usar as minhas experiências para desenvolver conteúdo e apoiar outras pessoas. E eu decidi ensinar o que foi que eu aprendi, para que as outras pessoas pudessem superar a sua dor. Foi por isso que eu me tornei hipnoterapeuta. Então eu mudei a minha rotina. Ao invés de ficar só com lembranças dolorosas, eu comecei então a criar novas memórias. Eu criei metas pro futuro, porque parece que não, quando a gente tá no luto, a gente tem aquela sensação de que a gente não quer mais viver. E eu lembro que quando a minha mãe e minha sogra morreram, eu fiquei acho uns 3 ou 4 dias sem tomar banho, porque eu só queria morrer. Eu só queria morrer, eu não queria mais viver. Lembra que eu falei que eu tinha uma criança ferida dentro de mim? E uma das coisas que eu mais tinha medo era perder a minha mãe? Então essa criança, ela veio com força. Ela veio com toda a força. Então eu não queria tomar banho, eu não queria morrer, né? Então, e é muito bizarro isso, porque eu tinha uma filha que precisava ajudar, mas ao mesmo tempo eu queria morrer. Você não pode julgar esse processo, tá? Não julgue, porque dor a gente não mede. Não tem como medir a dor. Dor é dor, e ponto. Não tem como medir dor. Então, se você entra no processo do julgamento, eu, ao mesmo tempo que eu queria ajudar minha filha, eu não conseguia, porque ela parecia desassociada daquela situação. E eu não enxergava que aquilo era um mecanismo de sobrevivência. Ao mesmo tempo que eu queria morrer e acabar com a minha vida porque minha mãe não estava mais ali. Gente, é muito louca essa situação. Mas foi através dessas percepções que eu pude chegar na minha criança ferida e acolher e curar para que eu hoje me tornasse uma adulta saudável. Outra coisa, como eu falei, né?
Descobri novos hobbies. Aí você vai entender porque eu descobri novos hobbies, você vai entender o que eu vou te falar. E dei um novo significado para as datas comemorativas. O que antes era saudade. Minha mãe morreu no dia 19 de dezembro de 2012, era muito perto do Natal. E a minha mãe e minha sogra, elas amavam o Natal. Então, assim, o primeiro ano, o segundo ano foi muito estranho comemorar o Natal sem elas. Foi muito estranho. E aí, quando eu entendi que eu tinha que comemorar por elas, eu dei um novo significado para as datas comemorativas. Eu comecei a celebrar a vida, porque pensa, gente, nós somos 50% nosso pai, 50% nossa mãe. Então eu comecei a pensar, se eu sou 50% da minha mãe, eu tenho que viver por ela. Eu não tenho que morrer por ela, eu tenho que viver por ela. Eu tenho que honrar a vida que ela me deu. Eu tenho que celebrar a vida que ela me deu. Então, por memória a elas, eu comecei a celebrar mesmo, com alegria. E aí eu quero agora falar da minha sogra, porque minha sogra foi uma pessoa extremamente importante na minha vida. Foi ela que me ensinou a cozinhar. Eu lembro que, nossa, logo que eu casei, ela me deu livros de receita pra eu morar sozinha. Eu vivia à base de café e pão e manteiga, né? Eu almoçava fora, trabalhava fora. Então, em casa, eu não tinha o costume de fazer comida e eu nem sabia fazer comida. Então, ela foi uma pessoa que ela me ensinou muita coisa. Minha sogra era uma mulher muito elegante e ela era uma mulher que gostava demais de artesanato. E ela fazia coisas lindas. Olha, há muitos anos atrás, ela já fazia mesa posta. E as mesas que ela fazia eram a coisa mais maravilhosa. E ela tinha um talento para artesanato. Onde ela colocava a mão, virava ovo, assim, sabe? Ela fazia laços, ela fazia ovos de Páscoa, ela fazia coisas com chocolates, né? Buquês de rosas, ela fazia coisas incríveis. Os panetones que ela fazia, gente, tinha bonequinho de neve em cima, árvorezinha comestível, tudo que ela fazia era sensacional. E eu não sabia pregar um botão, nada, eu não sabia nada de artesanato. Vocês acreditam que depois que ela faleceu, eu aprendi a fazer muita coisa de artesanato. E hoje eu vejo que essa coisa que eu tenho com artesanato, que eu gosto muito de artesanato, é uma forma de celebrar a vida da minha sogra. Então hoje eu faço costura criativa, hoje eu faço macramê. Tudo que vocês possam imaginar de artesanato, eu gosto de fazer. E me traz, é como se trouxesse um quentinho no coração, porque minha sogra, ela era muito talentosa, ela fazia coisas lindas. Então você pode celebrar a vida da pessoa fazendo coisas assim. Por exemplo, a minha sogra, ela gostava muito de francês. Ela falava francês, ela gostava de francês. Não, nunca foi uma língua que eu me identifiquei. Mas hoje eu aprecio mais o francês, em memória a ela. Sabe assim? A gente pode superar a nossa dor não excluindo, não negando, mas acolhendo. E aí agora aqui eu escrevi algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês, que eu acredito que isso vai ajudá-los nesse processo. E cada pessoa tem um tempo, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma dor. Lembrando que o processo do luto na minha vida não terminou só quando a minha mãe e minha sogra faleceram. E o luto com a minha mãe e com a minha sogra não pararam aí, né? Porque no ano seguinte eu perdi a empresa, o que foi um luto pra mim. Meu casamento acabou, o que foi um luto pra mim. Então eu continuei enfrentando o luto. A nossa mente não sabe a diferença do real e do imaginário. Então a perda da empresa pra mim foi algo muito dolorido também. E o divórcio pra nossa mente é como se fosse um luto. Então eu tinha a opção de me entregar pra dor e acabar com a minha vida, ou ressurgir das cinzas. Eu optei em ressurgir das cinzas e eu espero que você faça o mesmo. Por isso aqui eu escrevi algumas coisas que eu tenho certeza que vão poder te ajudar a superar quaisquer que sejam as suas dores, as suas perdas, o luto que você esteja vivendo. Então o que é que você pode fazer? A primeira coisa é, permita-se sentir a dor. Permita-se sentir a dor, não reprima essa dor. É importante você sentir esse luto. Chora quando sentir necessidade de chorar, mas não viva o tempo inteiro chorando. Eclesiastes 3 fala que há tempo certo para todas as coisas debaixo da terra, debaixo do céu, né, aqui na terra. Então a gente tem que entender isso. Se você puder participar de grupos de apoio, isso vai te ajudar muito. Procura ajuda terapêutica. Ajuda terapêutica é fundamental. Veja qual é a terapia que faz sentido para você e busque ajuda, né? Ou até mesmo a hipnoterapia, que foi o que me ajudou muito. Ore e busque conforto na fé. Busque se aproximar de Deus. Busque colocar o seu coração no altar de Deus, porque isso tudo transforma a nossa vida. Participe de grupos de apoio, ou na própria igreja, que eles têm muitos grupos que ajudam, que apoiam. É fundamental você poder participar desses grupos. Fazer atividade física ajuda no luto, porque libera endorfina. A gente precisa liberar endorfina, a gente tem que cuidar do nosso corpo. E também é uma forma de você honrar as pessoas que te trouxeram nesse mundo, se for o teu caso de perder teu pai, tua mãe. E entenda que a gente pode viver por eles. A gente pode viver pelas pessoas que a gente amava muito, fazendo coisas que elas gostavam. Isso ajuda a liberar endorfina. Outra coisa que você pode fazer, você pode colocar músicas
Parece tão simples, né? É que no começo a gente não tem vontade, parece que as coisas irritam a gente não se sente confortável, mas procure fazer coisas que vão mexer com a sua vibração, com a sua alegria. E a música, ela pode proporcionar isso, ela traz um movimento, ela traz alegria. Saia com amigos, com seus familiares, ouça música, pratique atividade física, porque a atividade física libera endorfina, vai te ajudar muito nesse processo. Não reprima a sua dor. Outra coisa que você pode fazer, se essa pessoa sonhava em conhecer um determinado lugar, vá você por ela. Faça essa viagem, conheça esses lugares. Às vezes é um restaurante, um lugar simples, mas vá lá, faça isso por ela. Então comece a viver a sua vida, não em função disso, mas em função de honrar essa pessoa. Isso traz cura para sua alma, isso traz libertação para sua alma, porque você vai poder se conectar mais com a vida, você vai poder se conectar mais com as pessoas, você vai poder se conectar mais com Deus. E busque autoconhecimento, procure se conhecer, e depois você vai buscar autodesenvolvimento, você vai se desenvolver para ajudar outras pessoas. Então utilize tudo o que te aconteceu para você se autoconhecer, para você curar aquilo que precisa ser curado em você, para você transformar aquilo que precisa ser transformado em você. E aí você vai começar a se autodesenvolver, você vai começar a ajudar outras pessoas. Hoje eu entendo que a gente não passa, porque a gente passa à toa, tem um propósito. E essa experiência que eu tive na vida, hoje eu sei que ela serve como apoio para outras pessoas poderem também se curar. A gente precisa de outras pessoas. A gente precisa compartilhar a nossa história. A gente precisa ajudar outras pessoas. Então entenda que tudo que você está passando não é à toa. Tudo que você está passando tem um propósito. Então comece a olhar isso com um outro olhar. E entenda que tudo na vida tem um propósito. E hoje eu posso honrar a vida da minha mãe e da minha sogra. Hoje eu posso viver a vida com mais leveza. E hoje eu posso compartilhar essa história com você para poder te ajudar. Então eu espero que você faça o mesmo. Que você utilize tudo o que aconteceu com a tua história para você se autodesenvolver, para você se autotransformar e você poder ajudar outras pessoas. Porque tudo tem um propósito. Tudo na vida tem um propósito. E quando a gente entende isso, a nossa jornada fica mais leve. E é isso que eu desejo para você. Que você consiga atravessar esse momento de luto, de dor, mas que haja transformação, que haja cura, que haja libertação. Lembre-se, pérola feliz não faz ostra. E que tudo isso que aconteceu com a sua vida, assim como as coisas que aconteceram comigo, possam se transformar em algo precioso que vai mudar a vida de outros. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Encontre um novo significado para sua vida. Isso é fundamental, porque quando a gente está passando por esse processo do luto, parece que tudo perdeu sentido na nossa vida. Eu passei por isso, eu sei como é. Mas encontre um novo significado na sua vida. E isso vai fazer muita diferença. Você vai ver que no tempo certo você vai encontrar algo que vai transformar o seu jeito de sentir, pensar, ver a vida, ver as coisas, porque a gente está num processo de construção aqui, né? A morte, por mais que a gente não goste, ela faz parte da vida e ela faz parte do nosso processo evolutivo. Eu entendo que depois da morte da minha mãe e da minha sogra, eu evolui muito, mas eu tive que fazer a minha parte. Tive que buscar ajuda. Eu tive que me ressignificar, tratar as minhas demandas, jogar muita coisa fora. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer o mesmo. Inclusive, use a sua história para ajudar outras pessoas, para incentivar outras pessoas, para motivar outras pessoas. Porque as coisas que nos acontecem não é por acaso. E se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilhe para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas. Até o próximo vídeo.